A família de Deus é a temática dessa manhã. A família de Deus. Efésios 2:19. Todos encontraram? Quem não veio com Bíblia, te convido a olhar aí no seu smartphone ou nas telas. Quem está em casa, a mesma coisa, olha aí nas telas, tá bom? Efésios 2:19 diz assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros, 19, e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Pega a sua Bíblia de novo agora, João, capítulo 1. Versículo de número 12. João 1:12. João 1:12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Efésios 2:19, não sois mais forasteiros, aqui está estrangeiros ou imigrantes, pelo contrário, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Queridos, olha que coisa incrível. A família sempre esteve no coração de Deus. Desde sempre. Alguns até ousam dizer que antes do Gênesis, a família já estava ali no coração do Pai. Até mesmo pela forma como ele criou o homem, formou-o para ser cidadão, habitante do Éden, dando-lhe uma casa, dando uma moradia, dando um lugar que ele pudesse falar de lar, chamar de lar. A maneira como o Senhor tirou de seu lado a mulher, na versão do Gênesis, formando-a como varoa, companheira, aquela que está do lado dele, aquela que iria lhe trazer alegria ao seu coração. Ainda, lembramos sempre desse detalhe, ainda que no Gênesis não existisse nenhuma outra mulher. Existem algumas versões aí que eu sei que uns adolescentes jovens às vezes vão ouvindo sobre Lilith, a primeira mulher de Adão. Isso daí é balela. Existe todo um contexto que reprova totalmente essa concepção de Lilith. Então, quem foi a esposa de Adão? Quem foi a esposa de Adão foi Eva. E Deus tirou do homem, mostrando ali que para encontrar uma mulher no Senhor, algumas coisas precisam ser retiradas de nós, para que haja um acertar, um ajustar. E há de convir que no casamento também é assim. Não dá para nós irmos assim, tão cheios de nós mesmos, porque parece que às vezes a coisa acaba não encaixando. E por isso, uma das coisas incríveis que aprendemos no casamento é abrir mão de determinadas coisas para que nós continuemos andando juntos. E que seja uma coisa prazerosa para os dois. Senão fica algo pesado, algo muito ruim, onde cada um luta por si, cada um olha por si, onde cada um busca os seus ideais e não os ideais da família. Então Deus vai lá e mostra, Deus o Pai, qual era o propósito, e dá essa esposa a Adão, e eles vivem muito bem, até que então ambos sucumbem diante da proposta da serpente, de Satanás, e eles comem do fruto que não deveriam comer, e eles passam a ter o conhecimento
do bem e do mal, e eles entendem que eles andavam nus. E é bem verdade sempre entendermos isso, que quando o pecado entra na família, o pecado traz vergonha, traz destruição, traz rivalidade, traz apontamento, traz acusações. E fomos vendo friamente que é sempre assim. Mas, naquele momento ali de grandes perturbações na alma, uma das coisas que se destaca nesse período é que o bom Deus vai lá e antes de fazer qualquer ajuste naqueles homens, ele vai lá e os cobre com peles de animais para que eles não pudessem que eles não continuassem se sentindo tão envergonhados da maneira como eles estavam envergonhados, até para que pudesse ter uma conversa franca com o Pai Celestial. E ali há uma determinação, uma consequência dos erros, há uma direção. Eles precisam ser afastados do lar construído para eles, porque automaticamente eles poderiam fazer outras coisas indevidas ali. Mas no coração do pai havia família, sentido de família, e por isso eles tiveram filhos e filhas. Muito provavelmente a gente diz que antes da queda eles já tinham filhas, e depois da queda eles tiveram filhos. E por isso que se compreende Gênesis capítulo 5, entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E ali automaticamente vão se relacionando, ainda era possível naquele tempo, eram os primeiros, e vão povoando a terra, e vão construindo famílias estruturadas. Mas Deus não queria apenas famílias na terra, Ele queria famílias obedientes, que ouvissem a voz dEle, que realmente pudessem dizer, olha, sim, Senhor, no momento em que o Deus, o Pai, estivesse dizendo, ó, vem. E para isso, o Senhor que conhece os corações, viu Abrão e Saraí em determinada região, racionalmente indevida, pelo contexto de toda a história, inseridos em uma família em que as suas práticas não glorificavam ao Senhor, mas Deus vai lá e traz uma palavra a Abrão, dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que ainda vou te mostrar. E em conversas com Abrão, mais à frente ele diz, olha para as estrelas, assim será a sua descendência. Lá na frente, Paulo diz que Abraão, né, no sentido hebraico, que aí traz o A, no final traz essa conotação do acrescentar, Abraham, o Deus que acrescenta. E é legal entender isso, né? Porque quando nós estamos vindo no Senhor, nos apresentando, nós vamos do nosso jeitinho, e Deus sempre acrescenta coisas extraordinárias na nossa vida. Sempre. De Abrão se tornou Abraão. E fica bonito, né? Abraão. Deus vai lá e acrescenta. E mostra que o caminho de andar com Deus, o caminho de viver para Deus com integridade, é o caminho da obediência. Deus quer que todos vivam uma vida maravilhosa. E viver maravilhosamente não é estar isento de problemas, mas é compreender que o nosso Deus está conosco em todas as situações. Em todas as situações. Então,
A obediência, para que possamos viver isso, é necessário. Há de convir que Deus não tem filhos desobedientes. Então, o próprio Pai Celestial, para que houvesse o reajustar de todas as famílias, ele vai e leva, mostra o caminho, e o que cabe ao homem é obedecer. Em Hebreus, diz que Cristo é o novo e vivo caminho. E que só podemos trilhar esse caminho se for através da obediência. Se o pecado entrou no mundo e destruiu a comunhão do homem com Deus, e isso através da desobediência, em Romanos capítulo 5 aprendemos que só há uma forma de ser restaurado essa comunhão com o Pai, e essa comunhão com o Pai só pode ser restaurada a partir da obediência. Mas obedecer o quê? Aquilo que o Pai está determinando, aquilo que o Pai está dizendo, aquilo que o Pai está mostrando. E isso podemos fazer através de quem? Através do Filho. João capítulo 14, versículo de número 6. Vocês já gravaram. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só há uma forma de nos encontrarmos com o Pai na comunhão, é nos encontrando com o Filho e recebendo a restauração. Por isso que Paulo aborda perfeitamente que a única maneira de nos relacionarmos com o Pai, a única maneira de estarmos diante do Senhor com integridade é sendo transformados, vivendo uma verdadeira metanoia, mudança de mente, mudanças de posturas, porque se a mente muda, as atitudes mudam. Se a mente muda, as decisões mudam. Se a mente muda, as palavras mudam. Se a mente muda, até os objetivos são mudados. Então essa transformação vem daqui, transformando, tirando essa natureza carnal e trazendo a realidade de quem somos. Nós não somos terráqueos, como diz pastor Fabiano, e o Danilo gravou bem isso, mas nós somos céu-ráquios. Nós não somos homens aqui que estamos, eu estou me preparando para conhecer Deus nos céus. Para! Nós somos homens aqui na terra que já estamos vivendo uma comunhão com Deus. E como falei um tempo atrás aí, o ponto é sempre esse: como chegaremos no céu? Nós chegaremos no céu dizendo: Senhor, eu estou aqui para te conhecer, ou chegaremos no céu dizendo: Senhor, eu vim aqui conhecer o céu, porque agora vai ser minha morada o céu, porque o Senhor eu já conheço, porque o tempo que vivi na terra, me dediquei em conhecer a tua vontade, em ouvir a tua voz, obedecer de todo o coração. E Senhor, eu quero te ver como tu és, eu quero viver como tu és, mas eu andei contigo na terra, eu fui obediente pelo Filho. Agora o céu só ouvi falar, mas o Senhor eu estou andando, e agora o céu quero conhecer, quero entender que negócio é esse de ruas de ouro. Eu quero entender isso. Mas a comunhão tive, enquanto na terra estava. Porque desde quando o Cristo me alcançou pela graça, eu não era mais cidadão da terra. Eu me tornei cidadão? Eu me tornei cidadão do céu. Os assuntos do céu me chamavam mais atenção. Havia um fogo no meu coração que queimava
desejando conhecer cada vez mais o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Entendi então? Então o caminho é a obediência. Sim, é a obediência. Porque o Senhor veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, Ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Filhos. Se você é filho de Deus, Deus é o que seu? Pai. Pai. Olha que coisa maravilhosa. Através da obediência, a paternidade celestial é restaurada na minha vida. E eu já não sou mais órfão. Eu já não sou um forasteiro que fica andando para lá e para cá. Eu já não sou mais um cidadão, alguém que está no lugar, mas não faz parte do lugar. Quando eu sou alcançado pela palavra da graça, o Senhor não faz com que eu faça parte da família, mas o Senhor faz com que eu permaneça, que eu seja inserido nessa família. Eu não sou perdido na casa do Pai. Eu sou um filho amado, eu sou uma filha, no caso das irmãs, vocês são filhas amadas, o Senhor as valoriza, Deus os valoriza, meus irmãos. Vocês não são olhados de forma reprovável, Ele os ama da maneira como vocês estão, porque Ele sabe que há uma transformação contínua aí na sua vida. Quando estudamos sobre o termo soteriologia, na teologia, e para a galerinha que batizou sobre a salvação, nós aprendemos que a salvação é um ato, né? Reconhecemos Jesus, salvos estamos. O Espírito Santo vem, o selo do Senhor, e Ele já começa a trabalhar em nosso coração, em nossa mente, mas a partir desse ato da salvação, o processo é estabelecido, e esse processo passa sobre a regeneração, passa sobre a justificação, passa pelo processo da santificação, e depois vem o processo último da glorificação. Mas olha que coisa incrível, no que tange a santificação, nós somos pessoas que temos até vontades, desejos, inclinações, mas uma vez que o Espírito do Senhor habita em nós, Ele nos dá a possibilidade de darmos não para aquilo que sabemos que desagrada o coração de Deus. E quando nós nos deparamos com aquilo que não agrada o coração de Deus, aquilo que não tínhamos condição antes de fazermos, agora Deus nos capacitou. E o que é isso? A possibilidade de dizer não. Quando não tínhamos o Espírito Santo, nós mergulhávamos, dependendo das inclinações, nos melávamos todos. Mas agora o Espírito Santo, meu irmão, você não peca com a consciência tranquila, não dá para pecar com consciência tranquila. Ah, eu vou pecar, não dá, não, meu irmão. Por quê? Ninguém está vendo, ninguém está vendo, ninguém está sozinho, olha, ninguém me conhece aqui, mas o Espírito Santo fala, não, isso é propriedade exclusiva. Tu és casa, é templo do Espírito Santo, não. Aí você fala, eu vou fazer isso, o Espírito Santo te traz à memória um versículo e fala, não, por quê? Não, depois que você anda com Deus, não dá para pecar sozinho, não dá para pecar, você fala, tá passando, não dá, meu irmão, não dá. Por que o Espírito Santo está ali? E mesmo que nós insistamos, o Espírito Santo está ali falando, não, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Enquanto nós não nos arrependemos, não há um liberar, não há um fluir. Deus os chamou para essa restauração. Por isso, queridos,
Eu quero aqui determinar como conclusão alguns pontos maravilhosos que precisam ficar bem gravados diante de tudo aquilo que foi falado. Na família de Deus, nós entendemos que todos são convidados a fazerem parte, serem membros dessa família. Todos. Porque Deus, João 3,16, mais do que gravado esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse chamado é para todos. Em Tito vem dizendo essa salvação comum a todos. Essa salvação é para todos. Agora, como podemos então ser inseridos na família de Deus? 2, se esse convite é para todos. 2, tem uma forma. Qual é essa forma? Através da vou ajudar vocês. Termina com OB e termina a audiência. Obediência. Vou ajudar vocês. Através da obediência, de ouvir a voz do Senhor e dizer: sim, Jesus, eu te quero. Eu fui alcançado por tua graça. Existem 2 linhas que dizem assim: Deus te elegeu e te predestinou. E tem outra linha que diz: não, você precisa querer, você o aceita. A linha batista está entre esses dois. Mas eu, em particular, eu gosto dessa percepção. Um morto não consegue dizer sim porque ele está morto. Então ele precisa de uma ação de vida nele para que ele... A Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Por isso que essa ação da reconciliação, da comunhão, da família, não partiu do homem para Deus, mas partiu de Deus para o homem. Nós estávamos mortos. Morto não tem vontade. Mas de alguma forma extraordinária, a fé salvífica, ela foi despertada em nosso coração pela uma ação do Espírito do Senhor. E ela brotou em nosso coração através de uma palavra ouvida, de uma canção escutada, de uma conversa tida. E aquela semente ali, de forma em que o homem nem percebeu que foi inserida, ela começou a ser trabalhada no coração dele. Trabalhada. E ele não estava percebendo, mas aquela semente estava fecundando. E ela estava ali, sendo desenvolvida. Como crerão quem não há, quem pregue. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, abre uma aspa aqui maravilhosa. Porque em todos os momentos, e eu tenho pedido isso para todos, porque em todos os momentos, mesmo quando a casa está repleta só de crentes, temos que fazer aquele momento que falamos, das decisões. Porque pode ser que mesmo que tenham pessoas que estão no nosso meio, ainda não compreenderam totalmente o Evangelho da graça de Deus. A semente está ali. Mas a reação não foi imediata. A reação foi de um dia atrás do outro. Alguns é no mesmo momento, outros levam anos. Mas a verdade é que todos aqueles que receberam essa semente, numa hora certa, há uma iluminação do entendimento deles e eles falam:
eu não te aceito. Alguns até gostam de falar, eu te aceito. Eu gosto de dizer, eu te reconheço, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Por que reconheço? Porque eu compreendo hoje que não foi uma ação minha para o Senhor, foi uma ação do Senhor para mim. O Senhor me resgatou. O Senhor me resgatou de uma vida de pecados e delitos. E onde todo mundo dizia que já não tinha mais expectativa e esperança, o Senhor restaurou todas as coisas. E o Pai, como por último, eu aprendi isso alguns anos atrás, lá na cultura judaica, quando você, até mesmo nos nossos dias, quando a criança nasce, vou usar dos nossos dias para ficar mais fácil. Quando a criança nasce, você, papai, na maioria das vezes, vai lá. Eu tive esse prazer por 2 vezes. E aí você vai fazer a certidão de nascimento do seu filho. Aí pergunta, fala assim, ó, anota no papel aqui o nome da criança e o sobrenome da criança. E aí você coloca lá fulano de tal, sobrenome, e tal, e tal, e tal, e tal. E o lindo da história é que está ali a composição da família. Quando você vai fazer o certificado de nascimento, há ali uma especificação da filiação daquela pessoa. Quando você reconhece Jesus e vai se batizar, batismo não salva ninguém, mas todo aquele que é salvo busca o batismo, porque é um testemunho público de nossa fé nele. Quando você vai se batizar, o legal da história é que o ministro ou a ministra fala o seguinte: eu te batizo em nome. Entenderam isso agora? A certidão de nascimento aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A família aí, ó. É como se o Senhor estivesse dizendo: agora você não é mais concidadão, você não é mais forasteiro, agora você é membro da família de Deus. Membro da família de Deus. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Você pode ficar sob os pés?